Conceito cliente-servidor, vamos falar de equipamentos bem específicos. Vamos falar agora sobre placa de rede. Placa de rede. Professor, o que é uma placa de rede? É um equipamento, um hardware mínimo para que o usuário possa se conectar numa rede. Uma placa de rede pode aparecer na prova ainda com o nome de adaptador de rede, interface de rede. Beleza, placa de rede, adaptador de rede, tudo a mesma coisa, interface de rede. Vou repetir a informação. Placa de rede corresponde então a um hardware mínimo para permitir que aquele computador se conecte numa rede. Quando a gente começa a falar do assunto sobre as placas de rede, a gente pode conceituar isso dizendo: permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. Podem ser de diversos padrões, como por exemplo, existem as placas de rede do padrão Ethernet, existem as placas de rede do padrão Wi-Fi, entre outras. A ideia da placa de rede, ela é ter um determinado padrão para ser utilizada naquele padrão de rede. Então eu compro uma placa de rede compatível com o padrão de conexão de rede que eu desejo realizar. Mas a ideia do conceito é sempre essa. É o elemento básico que permite a entrada e ou a saída dos dados do teu computador em relação à rede. Não importa se ela é com fio ou sem fio, porque adaptadores de rede nós temos placas, adaptadores e interfaces de rede com fio e temos placa, adaptadores e interfaces de rede para uso em rede sem fio, como por exemplo os adaptadores ou as interfaces de rede do padrão Wi-Fi, que é um padrão para conexão sem fio, um padrão para conexão wireless. Então temos placas de rede para conexão com fio e placas de rede para conexão sem fio, certo? Deixa eu mostrar um exemplo prático então. Olha só, aqui tu está observando na tela um exemplo de uma placa de rede do padrão Ethernet. E aqui está um indicativo interessante. Está dizendo que essa placa de rede é de 10/100 Mbps. 10/100 Mbps. E aqui dizendo Network Adapter, que é um adaptador de rede. Lembra, eu disse, o termo pode aparecer placa de rede, essa aqui, ó, placa de rede, pode aparecer adaptador de rede ou ainda interface de rede. Mas a minha pergunta, o que significa na caixa dessa placa de rede que eu acabei de comprar? O que significa 10/100 Mbps? Significa que essa placa vai de 10 até 100 megabits por segundo, porque quando B está minúsculo, é bit. Quando B é maiúsculo é byte, mas quando B está minúsculo e ali está minúsculo é bit. Então, o padrão para medir a velocidade das placas de rede é em megabits por segundo. Essa é uma que vai de 10 até 100 megabits por segundo. Ela é uma placa de um padrão conhecido como Ethernet e mais especificamente Fast Ethernet, porque o padrão Fast Ethernet é aquele que chega até 100 megabits por segundo como essa placa. A placa poderia ser 10/1000. Bem, se ela fosse 10/1000 seria até 1000 megabits por segundo, que é basicamente a mesma coisa do que 1 gigabit por segundo. Então uma placa 10/1000 é a gigabit Ethernet, porque ela chega até 1 gigabit por segundo, quer dizer, até 1000 megabits por segundo. Então as placas de rede, elas possuem diferentes padrões. Esse é só um deles. Mas observa, as placas de rede possuem indicativos da velocidade que ela consegue alcançar. Essa alcançava de 10 até 100 megabits por segundo, como demonstrado aí no padrão dessa própria caixa.